Vamos falar sobre excesso de estimulação, dopamina e como recuperar o controle das nossas vidas. O que é a dopamina? A dopamina é o neuromodulador que controla vários circuitos cerebrais, como, por exemplo, o sistema de recompensas e o controle motor. Por isso é responsável por nos fazer ir atrás do que nos dá prazer. Mas não só, é também ela que nos dá motivação, energia, desejo, excitação. Sem dopamina, não perseguimos os nossos sonhos nem lutamos pelas nossas causas. A dopamina dá-nos motivação e energia para lutar e fazer sacrifícios. Do ponto de vista evolutivo, a dopamina serve para nos ajudar a ir mais além, fazendo-nos criar e procurar. Procurar comida, território, parceira ou parceiro e amigos. E criar ferramentas, casa, soluções. Sem ela, não seríamos o que somos hoje. Não teríamos desenvolvido tanto, criado a roda, roupas, casas, carros, tecnologia, tudo o que temos. Não lutaríamos por conquistar a pessoa que gostamos, por dar mais condições de vida aos nossos filhos, por sermos melhor profissionalmente ou ganhar aquela prova desportiva. Pessoas de sucesso têm bons níveis de dopamina. Mas a dopamina tem um lado negro. Ela pode aumentar exageradamente sempre que vemos produtos alimentares ricos em açúcar, chocolates, comida processada irresistível, quando jogamos videojogos, quando fumamos ou bebemos café, entramos nas redes sociais para ver os likes ou alguém que seguimos, quando vemos uma pessoa super atraente, sempre que pensamos em sexo ou vemos pornografia. Estas coisas mexem com o sistema de recompensa, dão-nos gratificação instantânea, sem grande esforço, dão-nos picos de dopamina baratos, gerando com o tempo diminuição do nível base da dopamina e adicção. É a razão porque a maioria das pessoas se sente cansada e desmotivada e está na base de todas as adições, sejam adições a drogas, comida, pessoas tóxicas, jogos ou sexo. A indústria sabe bem disso e aplica-o em técnicas de marketing que nos fazem comprar coisas que não precisamos e manter viciados em produtos alimentares que nos envenenam, mas sabem tão bem. Especialistas usam o conhecimento em neurociências para criar lixo alimentar irresistível, fazer-nos desejar um gadget tecnológico ou jogar um videojogo por dezenas de horas. As redes sociais usam algoritmos desenvolvidos para incitar a libertação de dopamina, e o sistema de likes pode nos dar uma subida de dopamina igual ao de uma droga química. Vivemos rodeados nas lojas, supermercados, internet e muitas vezes nos lugares de trabalho e grupos sociais de atitudes persuasivas sobre o nosso sistema de recompensa neurológico, manipulado para nos manter viciados, consumindo e consumindo, levando-nos a perder saúde, energia, motivação e prazer pelas coisas simples e autênticas da vida. Quem não se sente hoje triste, cansado e insatisfeito com a sua vida? Quantos consomem sexo, jogos ou redes sociais sem grande prazer e não conseguem parar? As pessoas dos países envolvidos têm o suficiente para serem felizes, mas não o são. Trabalhamos ou apoiamos empresas que amam o dinheiro e odeiam as pessoas. Votamos em políticos que protegem essas empresas em vez dos cidadãos. E acreditamos nos mídia que, por necessitarem do dinheiro dessas empresas, mentem e manipulam a verdade. Entramos em sobreestimulação e podemos cair em procrastinação e burnout. Se quisermos recuperar a nossa energia, motivação e garra, necessitamos de reequilibrar a dopamina. Para isso, temos de fazer um jejum ou detox de todas as fontes tóxicas de dopamina durante algumas semanas. Se tivermos um problema muito sério de dopamina, o melhor é fazer pelo menos durante um mês. Não é só a nossa energia que vamos recuperar. Vamos também recuperar o prazer nas pequenas coisas da vida, a nossa disposição mental e a capacidade de tomar decisões, pois fica muito mais claro aquilo que nós queremos e aquilo que nós não queremos. Em resumo, somos muito mais felizes. Eu decidi limpar a minha mente e neste vídeo vou partilhar a minha experiência pessoal nesse processo, além de dar uma masterclass sobre dopamina. Vai ser um 2 em 1. Para isso,
É preciso evitar todas as fontes tóxicas de dopamina, todos os aumentos exagerados de dopamina, bem como qualquer outro aumento de dopamina sem razão alguma. E eles são redes sociais, apps de encontros, videojogos, jogos a dinheiro, pornografia, sexo fácil, café, bebidas energéticas, tabaco, álcool, drogas como a cocaína e anfetaminas, chocolate, bebidas açucaradas como refrigerantes, sumos de fruta muito doces, produtos açucarados como bolos, doces, cereais matinais, iogurtes açucarados, etc. Comprar produtos desnecessários, focar apenas nos resultados e ouvir música em excesso. Decidi também fazer o caminho de Santiago em bicicleta desde minha casa. Seria uma forma de retiro, afastando-me de todas as tentações. Apaguei todas as apps do meu telemóvel desnecessárias e deixei apenas o WhatsApp para a família saber que estou vivo, apps do caminho para saber o itinerário se me perdesse, o Google Maps por motivos óbvios e o Booking para encontrar um lugar para dormir. De toda a lista, permiti-me apenas 3 cafés por dia para ajudar a ter energia para a pedalada e alguns alimentos com açúcar, mas sempre a meio ou após etapas longas e difíceis. Primeiro o esforço, depois a recompensa para reabastecer os músculos. Também fiz o compromisso de manter-me consciente que é o caminho que importa e não o destino final. De estar focado no presente e não na chegada a Santiago. Porque quando nos focamos apenas nas nossas metas na vida, podemos perder dopamina ou até desistir antes de lá chegar. Enquanto que quando nos focamos no caminho e nos sacrifícios que vão sucedendo em todos esses obstáculos, melhoramos os nossos níveis de dopamina. Confesso que estava nervoso. Há muitos anos que não me aventurava sozinho. Talvez fosse isso. Não sei. Mas vai-me fazer muito bem e nada me vai impedir. Nos primeiros 30 km fui acompanhado por um velho amigo. Quando eu tinha 15 anos, fazíamos BTT e viagens de bicicleta quando por cá poucos o faziam. Depois veio a faculdade, ele continuou e eu não. É fantástico, podemos fazer juntos estes quilómetros iniciais. É como reviver os velhos tempos. Mas daqui para a frente sigo sozinho. A viagem é solitária. A paisagem do caminho português da costa é muito bonita, desde o verde das serras às praias praticamente desertas. Tenho muito tempo para pensar e dou por mim, muitas vezes pensando nas distâncias, se vou conseguir, se me acontece algo. Apercebo-me que tenho a mente cheia e poluída. Nada disto faz sentido. É claro que vai correr tudo bem. Já fiz aventuras bem mais difíceis e não tenho obrigação de nada, a não ser desfrutar do presente e não focar-me no destino final. Vivemos claramente com a mente no futuro. Vivemos tentando ser melhores do que os outros ou tentando superar o nosso melhor, que nos esquecemos de viver de verdade. Porque viver é um verbo que se deve conjugar no presente e não no futuro. Porque viajo sozinho, tenho muito tempo para pensar, mas também para não pensar. Estar no presente, no agora. Pensar é o ato de análise de ficheiros guardados, logo é passado. É cansativo, gasta imensa energia, desgasta. Claro que é útil quando trabalho ou estudo, mas sempre, todo dia. Fazer meditação ou mindfulness é estar no presente, no agora. É um estado de atenção plena, mas também o é ir na bicicleta atento ao caminho, às nuvens, aos pássaros, às flores, aos barcos, saborear umas amoras que crescem nos bordos dos trilhos, degustar os perfumes da natureza,
apreciar o orvalho da manhã, observar a arquitetura das povoações por onde passo, escutar os músicos que tocam gaita de foles que encontro no caminho. Isto é, estar no presente. Não envolve esforço algum e deixa-nos leves e felizes. Suspeito que as melhores resoluções ou ideias que tive aconteceram em momentos de não pensar. Talvez a ação não pensar seja um modo de pensamento multidimensional. Quanto mais praticamos a atenção plena, mais a nossa intuição fica apurada e mais nos apercebemos do que nos faz mal. Talvez porque escutamos melhor as variações do corpo, como a respiração e o ritmo cardíaco, que mudam nessas situações incómodas. Definitivamente, somos melhores quando usamos o pensamento e a atenção plena, em vez de passar o dia inteiro a pensar. Vive o momento. Não te foques na meta, mas no caminho. Se estás focado em fazer quilómetros, não vais parar nos lugares idílicos por onde passas. Na vida, se nos focamos apenas em sermos os melhores, ganhar dinheiro e títulos, não aproveitamos nada. E quando se aproximar o fim, iremos querer recuperar, mas o que passou, passou. Nós temos um nível base de dopamina que nos permite, então, levantar, mexer e cumprir tarefas diárias. E, por vezes, temos picos de dopamina sempre que vemos algo muito interessante. Sempre que comemos ou bebemos, especialmente após um longo período sem o fazer. Por isso, o jejum intermitente ou comer após o jejum intermitente gera mais dopamina também. Ver água quando temos sede, ver uma pessoa que nos atrai para namorar, estar com as pessoas que nos fazem bem, criar algo que nos motiva, tudo isto gera picos de dopamina. É automático e temos muito pouco controle mental sobre esta libertação de dopamina no sistema de recompensa neurológico. As crianças, por motivos óbvios, têm dificuldade em o entender e a maioria dos adultos também. Mas compreender o sistema de recompensa, como ele funciona, é a melhor maneira de nos defendermos de todas as fontes de manipulação e de todas as fontes tóxicas de dopamina, como aquelas que eu já falei. Porque sempre que a dopamina sobe imenso, depois irá descer imenso. Como as ondas do mar. Tudo que sobe muito, também desce muito. Com o tempo, o nosso nível base diminui para valores muito baixos, gerando infelicidade, desmotivação, indecisão e muito mais. Como a dopamina também é essencial para termos noradrenalina e adrenalina, deixamos de ter energia e foco. Ou seja, não sentimos encanto com nada na vida e estamos sempre cansados. Há quem fique assim meses ou anos, até se libertar das manipulações e fontes tóxicas. Alguns neurocientistas comparam a dopamina com o dinheiro que temos no banco. Ou seja, não podemos gastar imenso em coisas necessárias ou ficamos sem nada até ao fim do mês. Eu vejo mais como a barra de energia de um videojogo. Sempre que consumimos fontes tóxicas ou formas tóxicas, ou seja, atividades e substâncias que disparam excessivamente a dopamina, perdemos energia vital. Ela recupera sozinha, mas muito lentamente e com abstinência. Quanto mais a dopamina baixa, mais a forçaremos a subir da maneira errada, com mais chocolate, café, açúcar, likes, vitórias nos jogos, masturbação, compras e mais compras. Gradualmente, a dopamina cairá para níveis cada vez mais baixos. Não obtemos mais o prazer inicial, mas uma leve miragem disso. A nossa alma vai desaparecendo e vamos nos tornando viciados. É o que acontece com os viciados em doces, videojogos, redes sociais, pornografia, bolsa de valores e muito mais. Os que se viciam em açúcar
deixam de ter qualquer prazer em comer verduras e fruta. Apenas querem comer fast food, comida muito açucarada, bebidas doces e alimentos altamente processados. Tudo que não seja natural. Os viciados em videojogos deixam de ter qualquer tipo de prazer na interação social com a família ou amigos. Também já não se importam muito em seguir os seus sonhos da vida real ou até descobrir quais são. Os viciados em redes sociais perdem o respeito pelo outro e até mesmo por si próprios. Os viciados em pornografia perdem o interesse pelo prazer do amor e preferem muito mais o sexo visual e desumanizado. A procura destas descargas iniciais elevadas de dopamina, que se tornam uma miragem com o tempo, faz aumentar o nível de desumanização da pornografia, podendo levar ao absurdo. Os viciados no dinheiro querem ser milionários, depois bilionários e depois imperadores excêntricos onde apenas o seu ego importa. Esta busca pelas descargas elevadas de dopamina leva as pessoas a tomarem várias fontes tóxicas em simultâneo. Por exemplo, os viciados em pornografia, em jogo e dinheiro usam a cocaína e o tabaco e o álcool. Os viciados em videojogos usam chocolates e bebidas açucaradas e outros consomem muito café e cigarros. Esta busca pelo prazer fácil sem sacrifício desumaniza. O prémio sem esforço mental ou físico empobrece. Em termos técnicos, diminui a dopamina, mas também outros químicos no cérebro. Causa ansiedade, depressão, procrastinação, incapacidade de sentir emoções e prazer, desmotivação. Desperdiçamos a vida em coisas superficiais e sem sentido. Perdemos a nossa identidade. Não há fundo do poço, a não ser a destruição do próprio e da sociedade. O cérebro não criou uma forma de autorregular a dopamina, pois a natureza já o fazia na perfeição há milhões de anos. Uma sociedade movida apenas pela dopamina é uma sociedade individualista, que serve apenas o ego de cada um e que leva à destruição de si mesmo e do mundo. Deixamos de ser gratos pelos sacrifícios dos nossos antepassados ou dos outros por nós. Perdemos todo o bom senso. Perdemos a nossa essência. Precisamos de parar antes que seja tarde demais. Estar no presente significa também estar atento aos sinais. Acredito que a vida nos vai mostrando mensagens em tabuletas, em quadros, nos letreiros de lojas, em palavras como as de um desconhecido que me disse: a tartaruga conhece melhor o caminho do que a lebre. Se temos a mente demasiado ocupada para reparar nelas, perderemos a oportunidade de viver uma epifania. Podemos fazer o caminho distraídos e está tudo certo. A vida é como cada um quiser que seja, mas se formos atentos, frases e sinais vão se revelando que nos poderão ser úteis na resolução de problemas. Muitos insights que tive na vida aconteceram em momentos assim, em que simplesmente observo, em que fico atento sem pensar. Rapidamente percebi que não seria sempre fácil. O cansaço dos quilómetros acumulados, o calor, as dores, as montanhas e as suas subidas íngremes e acidentadas começavam a fazer o seu efeito. As descidas eram às vezes uma desilusão, pois tinham pedras e raízes tão grandes que obrigavam-me a fazer a pé. Estou sozinho, não posso cair, tenho de avaliar sempre bem o risco. Por vezes, vinha a tentação de ir pelo asfalto, era bem mais fácil, mas não era tão belo e optei sempre continuar pelos trilhos. Mais uma subida, mais um monte. Já não tenho força nas pernas, nunca mais termina. Vou a pé, vou na bicicleta. Talvez tenha uma descida depois desta subida. Vai ter de certeza. Quero lá saber. Já não quero saber de mais nada. Eu vou, paro no próximo café e continuo mais um pouco. A mente e o corpo estão na metamorfose do caminho
e novas epifanias se manifestam à medida que ultrapassa o calvário do terceiro dia. As subidas não duram para sempre, nem as descidas. Dizemos que o que é bom na vida não dura para sempre, mas na verdade isto é uma visão redutora. Tanto as subidas e descidas, como os momentos maus e bons da vida são intermitentes. Tudo é intermitente. Não desesperes se estás num momento menos bom. Logo virão momentos melhores e quando eles chegarem, desfruta o máximo que puderes, pois vão terminar, independentemente de o fazeres ou não. Quando cheguei ao meu destino do terceiro dia, senti que somos muito maiores do que imaginamos ser e somos capazes de ir muito mais além da nossa previsão mais otimista. Nunca desistas. Não temos mesmo noção do que somos capazes. É bom fazer um jejum ou detox mental de vez em quando. Ajuda-nos a ter melhor noção de nós próprios, do mundo e onde é que queremos ir. Fazer um retiro, uma viagem a pé ou de bicicleta como eu fiz em contato com a natureza, ir ajudar outros que precisam de ajuda ou simplesmente ir de férias para uma praia ou montanha. O importante é, seja qual for a sua opção, cortar com todas as fontes tóxicas de dopamina e voltar às raízes humanas, ao contato com a nossa essência, a natureza e as pessoas. Após fazer o jejum ou detox mental, como quiseres chamar, ficamos muito mais reequilibrados e é também a melhor altura para criar pequenos hábitos na nossa vida que nos ajudem a manter os níveis de dopamina sempre reequilibrados. Baseado em ciência e no consenso, estas são as minhas sugestões. Não nos envolvermos diariamente em coisas que dão prazer instantâneo. Por exemplo, comer doces, ver pornografia, consumir drogas, redes sociais, TV, etc. Mais vale restringir o tempo que passamos nas redes sociais, na televisão, nos videojogos e não deixar os doces entrarem em nossa casa. Não abusar dos estimulantes para trabalhar ou fazer desporto. Não estar em frente a monitores depois das 22 horas, seja computador, TV ou telemóvel. A radiação pode afetar a produção da dopamina durante vários dias. Apreciar o caminho e não o prémio final. Foque-se no prazer da execução de um projeto, no curso que está a fazer, para não prejudicar a sua dopamina. Não se pressione para ser perfeito, mas motive-se nas dificuldades. Expressar as emoções e opiniões ajuda a fluir a dopamina. Estar em contacto com a natureza, na luz do sol e sempre que possível descalço. Banhos de água fria, seja no mar ou na banheira. Criar rotinas diárias que ajudem a manter o equilíbrio mental e a não cair na manipulação. Isto é individual e cada um deve criar as suas, mas devemos sempre começar e terminar o dia afastados das fontes tóxicas. Fazer de tempos a tempos um reset mental, um detox mental. Podemos perder o equilíbrio e a nossa vida pode deixar de fluir na direção que pretendemos. Não podemos viver sem dopamina. Dopamina é parte do que nós somos. É o motor da natureza humana. Mas devemos vigiar atentamente para não sermos manipulados por outros ou nos despistarmos sozinhos. Viver buscando descargas fortes de dopamina a curto prazo prejudica os níveis de dopamina a médio e longo prazo, causando muito desconforto e infelicidade. Antigamente não entendia, mas hoje entendo perfeitamente bem porque é que, para o budismo ou os monges budistas, a felicidade é um estado neutro. Não digo com isto que devemos ser monges, mas que podemos utilizar os seus ensinamentos para compreender como controlar melhor os níveis de dopamina. De acordo com a ciência, o corpo e a mente continuam a funcionar como há 200 mil anos atrás. O relógio biológico dos nossos genes é muito diferente do relógio das nossas vidas. Os segundos demoram milénios a passar. E as mudanças da vida moderna
tiveram ainda um impacto muito reduzido. Daí que continuamos mais preparados para viver na natureza do que nas cidades modernas, mesmo que pense o contrário. Não podemos nunca ir a lado algum e ser saudáveis e felizes enquanto continuarmos a atropelar as regras básicas dos genes e da epigenética. Num mundo governado por oligarcas ou bilionários focados apenas no poder e no dinheiro, e uma população mundial com graves problemas de dopamina, agarrada ou viciada no açúcar, álcool e redes sociais, é difícil mudarmos o mundo numa geração. Mas podemos mudar a nós próprios e sermos um exemplo pela experiência. A minha mente mudou. Sorrio a qualquer montanha, a qualquer dificuldade. Paro mais. Desfruto mais. A viagem é intensa e quero que dure. Cumprimento todos os peregrinos por quem me cruzo e, apesar de estar fisicamente sozinho, nunca me sinto como tal. Há sempre caminheiros. Isso cria um espírito de grupo entre todos, mesmo não nos conhecendo. Há milhares de pessoas a caminho do mesmo lugar. Crianças de todas as idades com os pais, trios de adolescentes, jovens e menos jovens, sozinhos ou em grupo, em silêncio, a conversar ou ouvir música. O caminho é uma festa e uma purga. Por vezes, vemos homenagens a antigos peregrinos no meio do nada e paro para ver. Emociono-me. Acho que fui envolvido pelo caminho, ou pelas coisas verdadeiras da vida, pois os estimulantes tóxicos de dopamina são pouco apelativos neste momento. Sinto-me indiferente às criaturas manipuladoras ou negativas que me incomodavam antes de sair de casa. Não tenho qualquer vontade de ir às redes sociais. Prefiro uma conversa com desconhecidos, rolar em cima da bicicleta, uma boa refeição, um mergulho no mar ou no rio, acordar cedo, sentir-me vivo e apaixonado pela vida. Nesta sociedade decadente, à beira do colapso, precisamos de estar vivos, empáticos e centrados. Como Homo sapiens, somos animais de grupo e podemos seguir o grupo que se destrói ou o que cuida. Cada um é responsável por si. Não vou deixar de usar as redes sociais, mas usarei com muita moderação e sentido crítico. Usarei mais o YouTube, pois, a meu ver, não tem um algoritmo, censura e toxicidade das redes sociais. Por enquanto. Vou também visitar mais as pessoas reais, rodear-me apenas por aqueles que me estimam, ler mais livros, tentar meditar mais, praticar desporto todos os dias, cumprir sempre que possível as minhas rotinas matinais para manter focado e produtivo. E, todos os anos, fazer pelo menos um detox como este, para cuidar da minha sanidade mental. E tu? Já praticaste algum detox mental? Já fizeste algum dos caminhos de Santiago? Buen camino.